bem, meus irmãos? Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 17, verso 23 e 24. Diz assim: porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra aqui é uma constatação e uma pregação de Paulo aos atenienses, ou seja, moradores de Atenas, Grécia. E o que nós temos aqui, meus irmãos? Paulo, ele cheio do Espírito Santo e na missão que Deus lhe deu, que era anunciar Jesus aos gentios, ou seja, a outras gentes, inclusive gregos e todas as nações. Paulo, ele cheio do Espírito Santo, ele anunciava o Evangelho, e ele sabia que a sua missão dada por Deus e não por homens, ele mesmo diz num texto assim: o que eu recebi do Senhor que também vos anunciei. Ele fala de Jesus, e ele fala de Jesus porque ele recebeu a revelação de Jesus na vida dele. Ele não foi convencido culturalmente, ele não foi convencido ideologicamente, ele não foi convencido por falta de opção, mas ele foi transformado. Olha bem, irmãos, ele foi transformado pelo poder de Jesus na vida dele, quando Jesus se revelou a ele. E ele não teve dúvida de quem era Jesus para ele, a partir do conhecimento. Porque no primeiro momento ele até diz assim: quem é, Senhor? Porque não conhecia, embora ele sendo um fariseu, religioso, judeu, ele fazia tantas coisas e perseguia servos de Deus em nome de Deus, porque ele não conhecia Deus. Mas na sua conversão, ele conheceu o Deus verdadeiro, porque Jesus se revelou a ele. E aí, meus irmãos, todo o misticismo, toda a religiosidade, tudo aquilo que era correlato à cultura, à ideologia, à tradição, tudo isso caiu por terra, porque Jesus se tornou o maior, o verdadeiro e o revelado na vida dele. E ele seguiu nessa missão, anunciando esse Jesus. E quando ele entra, ele chega em Atenas, a Bíblia nos fala no verso aqui 16 desse capítulo, que ele se comoveu muito, o seu espírito se comoveu muito, porque ele viu a cidade entregue à religiosidade. Ele viu a cidade com altares a vários deuses, inclusive ao Deus desconhecido para os atenienses, que era o Deus Salvador, Jesus, o Deus de Paulo, o meu Deus, o seu Deus, meu irmão. E ele viu um altar, e ele traz essa palavra: olha, eu passei e eu vi vários santuários. Eu vi as pessoas entregues à idolatria. Eu vi as pessoas adorando deuses feitos por mãos humanas, deuses oriundos da cabeça de gente. Eu vi tudo isso, e inclusive ao Deus desconhecido, que é o meu Deus. Meus irmãos, Paulo não passou indiferente ao ver a situação, a calamidade espiritual daquela pessoa. Ele não passou indiferente. E por que ele não passou indiferente? Porque ele tinha uma mensagem verdadeira. Ele viu aquele povo vivendo verdades relativas de deuses humanos, mas ele tinha uma mensagem do Deus absoluto, da verdade absoluta, do Deus verdadeiro. E ele não ficou indiferente. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Assim como Paulo, que aqui eu vou dizer representando a igreja, eu posso falar já a igreja aqui, a igreja fiel, ele tinha uma mensagem no mundo de idolatria. A igreja de Deus, hoje e em todo o tempo, ela tem uma mensagem no mundo de idolatria, no mundo de superstições, no mundo de religiosidade. Ele inclusive chama isso, a idolatria, de religiosidade, porque é adorar deuses humanos, adorar aquilo que é feito pelo homem. Mas o Deus verdadeiro, ele diz, foi o que fez o mundo e tudo que nele há. Senhor, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos humanos. Ele está dizendo aqui do Deus, meu irmão, que é criador. Do Deus que, sendo criador, ele se preocupou comigo e com você. Preocupou-se com Paulo para se revelar a ele. E preocupa-se conosco para se revelar a nós nessa manhã. E a igreja que tem sido sustentado por essa revelação de Jesus Cristo no nosso meio. E eu finalizo, meus irmãos, dizendo que esse Deus
absoluto, verdadeiro, poderoso e salvador. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, como Paulo diz. Então onde ele habita? Ele quer habitar em você, ele quer habitar em mim, porque foi ele que nos fez. Então ele quer habitar na sua criação. E ele habitando na sua criação, ele traz redenção a essa criação. Ele tira você e eu simplesmente do mundo criador, do mundo criado, e nos transporta para o mundo redentor, o mundo da sua redenção. E isso se chama salvação. E é isso que Paulo pregou para os atenienses naquele dia, porque ele tinha uma mensagem revelada para transmitir. E a igreja tem essa mensagem revelada para transmitir hoje aos 4 cantos do mundo. Onde esse evangelho for pregado, aí então vocês, quando ouvirem essa mensagem, saberão que o tempo chega ao fim, que Jesus está às portas e vem buscar a sua igreja. Então deixa Jesus fazer de você e de mim sempre um altar dele. O templo e o altar não pode ficar vazio ou preenchido com Deus estranho, mas o altar tem que estar preenchido com Jesus. E o Espírito Santo faz isso nessa hora para nos salvar e para nos abençoar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito e eterno Deus, que tens preenchido o nosso coração com a palavra viva e o Espírito Santo. Aleluia. E nos transformado em morada de Deus, habitação de Deus, habitação do Espírito Santo. Nós glorificamos por tudo isso. Abençoa o teu povo, Senhor, manifestando sempre o teu poder e nos dando uma palavra a este mundo, uma palavra revelada, um testemunho de Jesus Cristo, e assim opera a salvação. Nós oramos, te bendizemos por tudo e ainda dizemos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o consolo, o poder e as revelações do Espírito de Deus seja conosco, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra hoje e até o tão desejado dia da volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.